Se você precisa calcular a quantidade de acabamento que você vai utilizar na sua escada, piso cerâmico ou porcelanato, nesse vídeo eu vou te ensinar um passo a passo, assim você não vai cometer erros quando fizer o quantitativo. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Estruturas e BIM. Sou o engenheiro e professor Pedro Rodrigues e esse vídeo é continuação da nossa playlist sobre escadas. Aqui no canal você já aprendeu a calcular a quantidade de degraus que a sua escada vai ter, qual que vai ser a altura da sua escada, a questão do piso, espelho e outros detalhes importantes da sua escada. Esse vídeo vai ser dedicado exclusivamente sobre a questão do acabamento. Qual piso que você vai utilizar, quanto que você vai gastar de material para fazer esse revestimento nessa escada. Por isso, te desejo uma boa aula. Fazendo lembrar é viver, vamos contextualizar quais são os elementos de uma escada. Aqui na escada, para fazer o cálculo dela, como você já aprendeu, nós temos a forma de Blondel, onde ela vai falar que 2 vezes a altura mais o espelho tem que ser mais ou menos 64 centímetros. Mas por qual motivo nós utilizamos a lei de Blondel? A lei de Blondel, pessoal, você utiliza quando você necessita saber qual que vai ser a altura do seu espelho, qual que vai ser o comprimento do seu piso, e com base nessas informações, nós conseguimos enquadrar dentro dessa fórmula da lei de Blondel. Assim você vai descobrir qual que é a forma mais acessível que você vai ter na sua escada. Apenas lembrando você que para ter uma escada com acessibilidade, não ter nenhum tipo de acidente, aqui o piso ele deve variar de 28 a 32 centímetros. Já o espelho, 16 a 18 centímetros. E localizando aqui na nossa escada esses elementos, o piso faz referência aonde você pisa a sola do sapato e o espelho seria aquela altura dos degraus, aonde você precisa levantar a perna para ir para o próximo degrau. Aí nós temos esses dois elementos que são importantes e que você não pode esquecer. Dando continuidade aqui, o nosso exemplo que nós vamos ter é essa situação. Nós temos essa escada, aonde ela vai ter uma largura de 100 centímetros e os seus principais elementos, espelho e piso, nós temos o seguinte. Para o piso, nós vamos utilizar a dimensão de 32 centímetros e para o espelho, 16 centímetros. É apenas um exemplo prático para você compreender como que você pode fazer o cálculo do seu acabamento. Uma vez que nós temos essas dimensões, nós podemos começar a calcular a quantidade de piso cerâmico ou até mesmo porcelanato que nós vamos precisar. Lembrando que quando nós fazemos o cálculo do piso, no ato da compra, você compra por metro quadrado. O primeiro ponto que nós vamos calcular é a quantidade de piso que nós temos. Com base na nossa situação, eu numerei cada um dos pisos que nós vamos ter na nossa escada. Então nós começamos do 1 e vamos até o 14. Um detalhe importante é que eu parei de fazer a contabilização dos pisos que nós vamos ter, porque aqui após o 14, muitas pessoas preferem dar continuidade ao piso do pavimento. Então aqui nós temos 14 pisos, onde nós precisamos revestir a nossa escada. Com base nessa informação, que nós temos 14 pisos, nós precisamos calcular qual que vai ser essa área de cada um desses pisos, já que você vai precisar fazer o recorte de cada uma dessas peças. Sabendo que esse elemento é onde vai ter a pisada do indivíduo, nós temos o seguinte. Com base na informação do nosso exemplo, apenas voltando para você ver aqui, que o nosso piso ele é de 32 centímetros. Então vai ser 0,32 multiplicado pela largura da escada, que era 100 centímetros, e convertendo para metros, nós vamos ter 1 metro. Fazendo essa multiplicação, nós vamos ter 0,32 metros quadrados. Porém, aqui é apenas a faixa unitária de um piso, no qual nós calculamos aqui que nós temos 14 pisos que precisam ser revestidos. Então, pegando essa área de 0,32 metros quadrados e multiplicando por 14, nós encontramos uma área total de 4,48 metros quadrados. Isso é apenas, pessoal, do piso, onde você vai fazer o recorte e depois fazer o assentamento dessas peças. Já a próxima etapa que nós vamos ter aqui, uma vez que nós fizemos o cálculo do piso e nós descobrimos a área que nós vamos precisar, agora é o espelho. O espelho, pessoal, nós vamos fazer o assentamento do piso nessas regiões aonde eu numerei. Então, nós vamos do 1 ao 15. Então, nós temos 15 faixas que nós precisamos fazer o recorte para depois fazer o assentamento. É a mesma lógica que nós utilizamos no piso. A quantidade de espelhos que nós vamos ter é 15. Já que nós temos as informações das dimensões da escada, a altura do espelho foi dada lá no enunciado,
onde é de 16 centímetros. E fazendo uma multiplicação aqui, já que a largura da nossa escada é de 1 metro, então fica o seguinte, 0,16 metros multiplicado pela largura, fazendo a multiplicação pela quantidade de espelhos, nós encontramos 2,4 metros quadrados. Tá vendo que é fácil fazer o cálculo da quantidade de elementos que nós vamos gastar aqui na nossa escada? A próxima etapa que nós vamos fazer aqui, que muitas pessoas também preferem, é fazer o acabamento aqui na lateral da escada. Aí nós vamos precisar de um recorte mais adequado. Você vai perceber o seguinte, aqui para fazer o acabamento da lateral da nossa escada, nós precisamos numerar a quantidade de acabamentos que nós vamos ter. Aqui eu prefiro fazer uma divisão, já que nós não temos uma figura geométrica exata. Se for fazer uma divisão de duas figuras geométricas, nós vamos ter um triângulo e um retângulo. Mas enumerando aqui a quantidade de detalhes que nós vamos ter aqui na lateral da nossa escada, vai ser de 15. Então nós enumeramos a base da escada até o topo da escada. E nós conferimos que nós vamos ter uma quantidade de 15 detalhes nessa lateral. Lembra que eu tinha te falado que é importante fazer essa divisão de peças, já que nós não temos uma figura geométrica exata? É justamente isso que eu quero te mostrar. Se você pegar essa representação da escada e dividir em duas figuras, essa parte onde vai envolver o espelho e também o piso, nós temos a primeira figura. E essa parte abaixo desse elemento é como se fosse uma laje inclinada que nós temos. Fazendo primeiro apenas esse trecho aqui, desse triângulo, lembrando, pessoal, que o outro lado da escada ele é encostado na parede. Então nós não precisamos de um acabamento. É apenas nessa lateral. Aqui, fazendo esse trecho dessa primeira figura, nós temos algumas dimensões. 16 centímetros, que é a altura do espelho, e 32 centímetros, que é a altura do piso. Só que nós precisamos descobrir qual que é esse valor aqui do outro lado que nós vamos ter. Basta fazer a aplicação de Pitágoras, onde nós vamos ter o seguinte, que x ao quadrado, que é o valor que nós não conhecemos, é igual a 16 ao quadrado mais 32 ao quadrado. Elevando ao quadrado cada um desses elementos e depois fazendo o somatório, nós encontramos o seguinte, x ao quadrado vai ser igual a 1.280, e tirando da raiz, nós encontramos que esse valor aqui de x, que vai ser muito importante lá na frente, não se esqueça disso, tem um valor de 35,8 centímetros. Agora, fazendo a área da nossa figura, apenas rotacionando a figura, nós encontramos um triângulo. E você lembra qual que é a fórmula da área do triângulo? Não seria base vezes altura dividido por 2. Aplicando dentro dessa fórmula, nós vamos ter o seguinte. A base é 0,16, tudo em metros, pessoal. Cuidado com as unidades. Multiplicado por 0,32 e dividido por 2. Nós encontramos a área de um triângulo de 0,0256 metros quadrados. E lembra que lá atrás nós havíamos calculado a quantidade que nós temos de triângulos aqui, que seriam esses detalhes. Nós encontramos o valor de 15. Basta pegar essa área unitária e multiplicar por 15. Então fica o seguinte, 0,0256 multiplicado por 15. Nós encontramos um valor de 0,384 metros quadrados. Isso significa o quê? É importante você interpretar esses resultados. Que para fazer o acabamento dessa área apenas dos triângulos, nós vamos precisar uma quantidade de piso ou porcelanato de 0,384 metros quadrados. Agora, fazendo a outra figura que nós dividimos, é apenas fazer um retângulo. Aqui nós vamos encontrar o seguinte. Com base naquele comprimento, que seria o x que nós encontramos lá atrás, que seria um pedacinho desse retângulo aqui, nós temos 35,8 multiplicado por 15. Para você compreender melhor, esse trecho total que nós temos aqui é a multiplicação de 35,8 por 15, onde nós encontramos 537 centímetros. Só que normalmente a espessura que nós temos aqui é de 8 centímetros, já que ela vai ser bem semelhante a uma laje. Fazendo a área dessa figura, pessoal, nós vamos ter 5,37 multiplicado por 0,08 metros. Nós encontramos que a área da nossa figura é de 0,43 metros quadrados. Aqui é cada um dos elementos que nós calculamos separadamente. O piso, a área que nós encontramos, foi de 4,48 metros quadrados. Já o espelho, a área que nós encontramos, foi de 2,4 metros quadrados. E essa parte final, que é a lateral da escada, dependendo se você for fazer, nós dividimos em duas figuras. A primeira figura era um triângulo, onde nós encontramos que a área que nós precisamos de revestimento
é de 0,384. Já aquela outra figura, que era um retângulo, nós encontramos a área de 0,43. Fazendo o somatório desses dois valores, nós encontramos 0,814 metros quadrados. Então, nós temos a área total de revestimento que nós precisamos para fazer o acabamento dessa escada, que é de 7,69. Só que nós não podemos confiar que o acabamento, o recorte, vai ser certo, que não vai ter nenhum tipo de desperdício. E eu aconselho que você coloque pelo menos 10% no valor final. Então fica 7,69 multiplicado por 10%, ou simplesmente 1,1, onde nós vamos encontrar um valor de 8,45 metros quadrados. E para fazer o assentamento desse acabamento, eu recomendo que você utilize pelo menos uma argamassa colante. Aqui no caso, o mais indicado seria uma argamassa AC3. E dependendo da marca que você compra, o rendimento pode variar de 4 a 6 kg por metro quadrado. Então aqui no caso, nós vamos precisar de uma dupla colagem, onde nós vamos ter a área que nós vamos precisar de 7,69 multiplicado por 5, já que é o consumo da argamassa que nós vamos ter, e a dupla colagem por 2. Fazendo essa multiplicação, nós vamos encontrar um valor de 76,9 kg de argamassa. Dependendo do fabricante, o saco da argamassa é vendido a cada 20 kg. Fazendo essa divisão, nós vamos precisar de aproximadamente 4 sacos de 20 kg da argamassa C3. Então esse vídeo te ensinou a calcular a quantidade de acabamento que você vai utilizar e o volume da argamassa que você vai precisar para você comprar lá na loja de materiais de construção. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de inscrever-se no canal e visitar o nosso site estruturasebim.com. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!